A paz do Senhor, amém? Gente, é cada uma que Jesus coloca a gente, né? Meu Deus, Senhor Deus é Deus de amor mesmo, de cuidado. Vou falar algo para vocês, algo muito simples, que Deus colocou no meu coração no dia 19/7. Todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, Deus primeiro ministra ela em mim. Primeiro eu sou ministrada. Eu acho que pouquíssimas palavras que eu já ministrei na minha vida saíram assim de sentar e preparar uma mensagem específica para aquele lugar. Geralmente, quando eu recebo um convite, Deus já testifica no meu coração uma mensagem que Ele já me deu no meu devocional com Ele, na minha intimidade com Ele. E essa palavra, quando Deus me deu, ela me marcou muito. Eu estava no escritório lá de casa, numa manhã, fazendo meu devocional, e o Senhor foi ministrando no meu coração sobre isso, e eu coloquei aqui, ministrar. Tem algumas palavras que Deus sabe que um dia eu vou ministrar, e Ele já testifica isso no meu coração. Só não sabia que seria nessa conferência. Eu não estava programada para ministrar na conferência, na verdade, eu queria que o pastor Bruno estivesse aqui ministrando. Só que aí ele falou assim, amor, eu vou chegar de viagem, e vai ficar muito complicado, porque eu vou chegar no dia da conferência. Como que eu vou preparar lá? Eu não vou ter como preparar. Eu vou estar saindo de uma ministração no domingo, viajando e chegando numa sexta-feira no dia da conferência. E ele falou assim, se você não quiser ministrar, vamos chamar uma pessoa de fora. E no fundo eu sabia que não tinha que chamar mais ninguém. Na verdade eu queria que ele ministrasse. Eu falei assim, amor, mas ministra. Ele falou assim, não vai ter jeito. Eu falei assim, Senhor, então sou eu mesmo, né? Sou eu. E aí o Espírito Santo de Deus queimou no meu coração. E eu confesso para vocês que no domingo eu acredito que a igreja tem que ouvir a voz do pastor. Eu acredito que tem que ter um alinhamento para a gente ser ministrado, todos nós sermos ministrados. Então eu só estou aqui debaixo de uma palavra mesmo do Senhor. Eu acredito que é um direcionamento muito específico de cuidado com a minha vida e de cuidado com a sua vida. E eu gostaria que você ficasse bem atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar. Cris, você vai entender o sonho que você teve agora. Eu recebi várias confirmações sem pedir, porque o Senhor já tinha falado comigo, testificado no meu coração, que era essa palavra para essa noite. E amém. Basta o Senhor falar comigo e está tudo certo, por mais desafiador que seja. Mas Ele é Deus bondoso, então Ele usa mais pessoas ainda para aumentar a nossa fé e para a gente estar aqui debaixo do nome dEle, do nome poderoso dEle. Então, se você está aqui nessa noite, se sinta um privilegiado. Não porque você está me escutando, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas porque você vai ser cuidado pelo Senhor. O Senhor tem um cuidado com a sua casa, um cuidado com a sua família nessa noite, e é por isso que Ele te trouxe aqui. Então é o Espírito Santo de Deus que vai falar. Se eu pudesse pregar de costas, eu queria para vocês nem olharem para mim, para que vocês tenham absoluta certeza que é a voz do Senhor que vai ministrar nessa noite. Porque de mim mesma eu não poderia pensar no que o Senhor ministrou no meu coração. Eu não tenho habilidades humanas, inteligência humana para me revelar uma palavra dessa. Só o Espírito Santo de Deus que faz. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias 12. Você veio no traje, hein, Valéria? Amém? Zacarias 12, versículo 10. Vai colocar meu vídeo? Precisa não, amados. Está tudo na bênção. Esse vídeo é profético, hein, gente? Profético esse vídeo. Eu recebo, Senhor. Amém. Vamos lá. E sobre a casa de Davi. Amém, gente? Todo mundo achou? Amém. Zacarias 12, versículo 10. Está na Bíblia, gente. Vocês leem a Bíblia aí. Gente, na verdade, eu estou até com vergonha de pregar sobre Zacarias. Eu falo assim, Senhor, vai achar que eu só leio Zacarias. Eu estou pregando Zacarias. Mas é que o Senhor não está deixando eu pregar outro livro, entendeu? Eu estou tentando, gente. Mas ser obediente à voz do Senhor é um negócio assim, né? Que às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, ela está ficando doida. Mas eu não estou, gente. Eu não estou ficando doida. Vocês podem ficar seguros aí que Jesus está no controle de todas as coisas. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Senhor, essa palavra é sua. Ela é viva e ela é eficaz. Me esconde, Pai, toma os meus lábios, toma a minha mente, organiza os meus pensamentos. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, Pai. Quebranta os corações aqui, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo. Não por mim, mas pelo poder do Teu Espírito. Pelo amor que o Senhor tem por essas vidas aqui. Muito obrigada, Deus, por estar aqui falando do Teu amor. Falando do Senhor, que é tudo que eu tenho de mais precioso. Muito obrigada por este privilégio, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos percorrer em alguns versículos da Bíblia. Vocês entenderam aí, né? A todo mundo à parte. Então, nós vamos percorrer por alguns versículos. Quem concorda comigo que hoje nós estamos vivendo em um mundo onde o pecado, ele não nos assusta mais? Vocês concordam comigo? Os escândalos que aconteciam antigamente não são escândalos mais para nós. As coisas acontecem e a gente já nem se assusta. A gente só pensa o quê? Mais um. A gente até fala assim, misericórdia de vez em quando, não é mesmo? Nós temos pecado, e eu falo nós, porque eu sou pecadora também, assim como você. Nós temos pecado diuturnamente. A gente peca, pede perdão, peca no mesmo pecado, aí dá certo. Aí você fala assim, vou pedir só um perdãozinho básico aqui na oração da noite. Senhor, muito obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados, me dá uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Ou você faz na da manhã. A gente peca, a gente pede um perdãozinho bem meia boca, a gente peca na mesma coisa, continua a nossa vida fluindo, continua a nossa vida dando certo, a gente continua prosseguindo o mesmo caminho. Nós estamos em uma geração onde o erro, ele já nem grita mais nos nossos ouvidos. A gente escuta sobre adultério, sobre roubo, a gente escuta sobre escândalos religiosos, a gente escuta sobre pai matar filha, filha matar pai. A gente escuta sobre pessoas que estão perseguindo cristãos. E a gente não se assusta mais com essas coisas. Se tornou rotina para a gente. Talvez porque a internet propagou o conhecimento de uma forma. E isso se tornou rotineiro. Mesmo, a gente tem conhecimento dos erros e dos pecados dos outros. E do nosso, isso não nos assusta. A gente continua. Se a gente tem cargo na igreja, a gente continua nos cargos. Se a gente está trabalhando, a gente continua trabalhando. Se a gente está vivendo, se a gente está casado, está tudo certo. O nosso pecado está ali. De vez em quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E aí você dá uma choradinha aqui no culto, você pede um perdão, mas a sua vida continua. E você continua o mesmo e a mesma. E você acredita que está dando tudo certo. Quando nós lemos a Bíblia, eu acredito que a maioria de nós lemos, pelo menos uma vez por semana, por desencargo de consciência. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos procurar um versículo, ao invés dele nos moldar, a gente tenta achar com os olhos humanos uma justificativa para continuar nos nossos erros. Agora tem um negócio, uma palavra, e que eu sou contra mesmo, no sentido de que, gente, eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou. Eu não acho que use costume, só o que está na Bíblia para mim é o que vale. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou. Mas aí o diabo é tão sujo e a gente está tão longe de Cristo que a gente inventou uma palavra chamada religiosidade. Aí se eu falo assim, não, você não pode ir para uma festa e beber até ficar bêbado, não. Você não pode ir para uma festa e ficar dançando lá na boate igual uma... Religiosa, religioso. Aí, Satanás, usa um negócio que realmente era para libertar o povo, porque a religiosidade, ela mata. Mata mesmo o evangelho, só que você vai para um extremo. Ao invés de você andar segundo a palavra, você anda segundo a sua carne. Aí tudo é religiosidade agora, vocês já pararam para ver?
Muito religioso. Nossa, muito religiosa. Daqui a pouco vai ter gente andando de biquíni no púlpito da igreja e vai estar tudo certo, porque se vier de roupa é religiosa. Né? O negócio é não ter que andar pelado. Né? Daqui a pouco orar é religiosidade, do jeito que as coisas estão andando. Então a gente procura, você vê isso claramente, né? Gente, é tanto hoje pessoas na internet aí, tendo interpretações das coisas da Bíblia para justificar os próprios erros. Porque eu quero fazer a semana da vassoura voante. Aí você vai pegar lá a mulher que procurou a dracma e falar, ela procurou a dracma com a vassoura, deve ser. Aí você vai querer justificar a sua semana da vassoura voante, você vai lá e vai ler o versículo. Aí você começa a pregar na internet, você começa a falar para o seu colega de trabalho. Você quer procurar os versículos da Bíblia para satisfazer aquilo que você quer fazer. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for. Nós somos um povo que temos muitas certezas. Quem aqui é cheio de certeza? Quem é, gente? Gente, há um tempo atrás, uma pessoa queria até me ensinar como expulsar demônio. É isso aí. Muitas certezas. Muitas certezas. Nós somos um povo cheio de certezas. A gente tem tanta certeza de tanta coisa, que a gente não tem certeza que Jesus é o nosso rei, que a gente vai morar no céu. Então a gente tem que justificar as nossas coisas aqui na terra com as nossas certezas. Porque eu sei que encostar aqui é pecado. Mas, menina, eu tenho certeza que esse trem é bonito, eu tenho certeza que esse trem vai dar certo, tenho certeza que isso vai me fazer feliz aqui. Então eu vou encostar e vou falar para todo mundo que eu encostando está dando certo na minha vida. E aí eu vou falar assim, você não está vendo que está dando certo comigo? Se você não vive é porque você não tem fé. Aí, a irresponsabilidade se tornou falta de fé. Aí você fala assim, você não vive isso porque você não tem fé. Você não tem fé, não. Por isso que você não vive isso. Realmente a falta de fé é um problema. Porque você não vai viver o extraordinário de Deus se você crer somente no que seus olhos humanos veem. Mas você justificar suas irresponsabilidades pela falta de fé, não vai dar certo. Nós estamos cheios de um vinho velho. Porque nós somos odres velhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu sou um odre novo, que estou nas suas mãos, pronta para receber um vinho novo. Você é também, amada? Amém. Amados também, do Senhor. Porque meu amado é só o pastor Bruno, viu, gente? Nós estamos cheios de um vinho velho, porque nós somos odres velhos. A gente pega a carga de todo o conhecimento que nós temos humano e vai carregando para dentro do cristianismo. Aí a gente quer explicar as coisas de Deus, a gente quer viver as coisas de Deus com embasamento humano, com as coisas dessa terra. E aí a gente vai pecando. Vocês estão entendendo que eu estou falando de várias esferas de pecado? Vocês estão entendendo isso? Porque às vezes a gente acha que pecado é só falar mal dos outros, a gente acha que pecado é pecado também, tá, gente? A mentira, a gente acha que o adultério, os pecados sexuais, isso é pecado. Mas existem outros pecados que eles estão disfarçados, que eu e você cometemos todos os dias e a gente acha que está tudo bem. E aí eu vou falar para você o que o pecado ele faz conosco. O pecado ele afasta de nós o maior de todos os presentes que nós temos aqui na terra. Vocês sabem qual é? O que é, gente? Fala aí, gente. A presença de Deus. O pecado, ele tira de mim, de você, o maior presente que nós temos aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus. Gente, viver nessa terra com o Espírito Santo já é dolorido. Você imagina viver sem. E o pecado te rouba isso. Se você estiver pecando e você está achando que está o Espírito Santo de Deus, você pede alguém para orar na sua cabeça. Porque não é Espírito, não. É outro Espírito. É um Espírito maligno. Porque o Santo não habita onde há pecado. Se está manifestando um Espírito em você e você está em pecado, pede libertação. Porque não é o Espírito Santo. É o Espírito maligno. Espírito de engano, qualquer outra coisa, menos o santo. Porque o santo não habita onde não há santidade. E aí, o pecado ele te rouba isso. E você vive a sua vida achando que está tudo bem. Outra coisa que o pecado faz, gente, o pecado te coloca o evangelho como pesado. Quem aqui
Como eu um dia já orei para a vida do Bruno e falei assim, esse menino mora na igreja, Jesus? Esse menino mora na igreja. Ô amor, ô pastor Thiago, manda essa ministração para o Dani, meu sobrinho, para ele escutar aí no grupo da família. O pecado, ele faz você achar o evangelho pesado. Ele faz, não, mas eu tenho que fazer esse tanto de coisa para servir a Jesus? Tanto de coisa, nossa pai, mas que negócio pesado. O pecado te engana ao ponto de você achar o evangelho pesado, que deve ser o maior prazer da sua vida. O pecado, ele ensurdece os seus ouvidos. Se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, se você tem dificuldade de entender o que o Espírito Santo está falando com você, se você tem dificuldade de entender a clareza da palavra de Deus, porque ela vai se revelar, a palavra de Deus, gente, ela é tão viva que ela se revela ao analfabeto até o mais iletrado. Mas o pecado, ele te ensurdece. Você não consegue escutar a voz de Deus quando você está em pecado. O pecado te faz rejeitar o seu dever. Quando você está pecando, você acha que você não tem que ser o sacerdote do seu lar. Quando você está pecando, você acha que a sua família inteira pode ir para a igreja, mas você pode ficar em casa. Você está em pecado. Quando você está pecando, o seu dever de cristão de amar o próximo se torna banal. Você quer julgar, você quer matar, você quer vingar. Quando você está em pecado, você não suporta. Você não suporta aqueles que não têm para te oferecer algo. Se a pessoa pisa no seu pezinho, você já explode. O pecado, ele tira o seu dever como cristão. Você não consegue exercer o seu dever como cristão. Você não consegue. Tudo na sua vida é prioridade, menos fazer o que Deus te chamou. E quando eu falo fazer o que Deus te chamou, gente, não é ministério na casa de Deus. É fazer o que Deus te chamou, dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, aonde Deus te chamou. Outra coisa que o pecado faz, ele endurece o seu coração. O pecado não te deixa escutar essa mensagem que eu vou ministrar e receber ela, porque o seu coração está duro e rochoso. O pecado, ele endurece o seu coração. Ele torna o seu coração duro. E você fala assim, o que a Lu está falando? Vamos fazer aqui uma mensagem para a gente pular, igual ontem, que é bom demais. Glória a Deus e aleluia. O pecado, ele endurece o seu coração de uma forma que você não entende quando o Senhor quer te corrigir. E mais, o pecado, ele te faz rejeitar a correção. Ele fala assim, quem é ela que está apontando o dedo para mim? Quem ela pensa que é? O pecado, ele não te deixa ter um coração quebrantado e contrito. Ele não te deixa ser humilde. Ele não te deixa ter um coração ensinável. O pecado, ele rouba de você o presente que é a presença de Deus. O pecado, ele te deixa confuso e confusa. O pecado, ele te deixa confuso e confusa. Você perde a sua identidade. Por isso que você não sabe da sua sexualidade. Você vai pecando, 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 pecando e não consegue saber. Por isso que você não sabe se é certo ou errado realmente você ficar com a amante ou com a esposa, mas eu amo a amante. E a minha esposa? A minha esposa não faz isso, não faz aquilo. Você não sabe. Você não sabe que você tem relação sexual fora do casamento? E aí você vem para a igreja e está tudo certo? Você não sabe. O pecado te deixa confuso do que é certo e do que é errado. O que é errado começa a parecer que é certo, porque está dando certo e te deixa feliz. E o que é certo começa a parecer errado, porque começa a te doer. O pecado te deixa confuso. E Satanás faz uma festa na sua vida. E aí, nesse texto, Zacarias, gente, Zacarias é um profeta que ele fala de coisas do céu. Ele traz o céu para a terra. A visão dele é celestial, de tudo que ele fala. E Zacarias, no versículo 12, na primeira parte, ele está falando de alegria e de vitória. Ele está falando sobre a salvação de Jerusalém. E aí, no mesmo versículo, ele começa a falar do choro de arrependimento. Aqui no versículo 10 fala assim, ó, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. É Deus falando com o povo através do profeta Zacarias. Tá falando que o profeta é que ia derramar? Tá? Tá falando que eles tinham que ir no templo que estava sendo reconstruído para ser derramado? Tá falando que eles iam ter que procurar um sacerdote para ser derramado? Está falando que eles iam comprar esse espírito? Está falando que eu derramarei o espírito da graça e da súplica. Deixa eu te falar uma coisa. Para você ter arrependimento genuíno pelo seu pecado, é só através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ninguém consegue se arrepender por nós mesmos, porque o pecado, ele satisfaz a nossa carne.
O pecado, ele satisfaz, é bom pecar. Ele satisfaz a nossa carne. Só que é um bom momentâneo que te leva para o inferno. E aí você tem que pensar no que você quer para a sua vida, né? Um momento ou a eternidade. Então, Deus está fazendo uma promessa ali que Ele vai derramar o espírito de graça e de súplica. O que está faltando na nossa igreja hoje. Não na nossa, nas igrejas, no mundo, no povo de Deus. Eu nunca tinha sentido o que é o derramamento desse espírito. E no dia 19/7, eu fui tomada por esse espírito. E eu estou falando aqui para vocês o que é ser tomada por um espírito de graça e de súplica. Nesse mesmo versículo ele continua falando. Então Deus derramou o espírito de graça e de súplica. Vai derramar o espírito de graça e de súplica sobre o povo. E ele continua falando assim: olharão para aquele a quem traspassaram. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Quem aqui sabe que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Amém? Você sabe? Obrigado. Glória a Deus. Pode deixar, você sabe, porque o povo está muito cansado. Glória a Deus, isso aí. Não atrapalha a filmagem não, né? Amém. Então, você sabe que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Só que nós precisamos conhecer a Cristo verdadeiramente. Nós precisamos descobrir quem é Jesus Cristo verdadeiramente na minha vida e na sua. Nós não vamos conseguir entender esse arrependimento se você não souber quem é Jesus Cristo. E aí eu vou te falar que você não sabe, talvez, você não tem essa vivência com Jesus como você pensa. Eu li um livro, quase todo já, John Bevere, que fala do bem ou de Deus. Que ele fala sobre conhecimento revelado e conhecimento comunicado. Alguém já leu esse livro? Ô Jesus, vocês leem esse livro porque é ótimo, viu? Todo cristão deveria ler. Do bem ou de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Conhecimento comunicado é quando você conhece a Deus pelo que os outros falam para você. É assim, ó. Você lê a Bíblia, amém. Você leu a Bíblia. Você vem na igreja domingo, você escuta o pastor Bruno pregando, você está me escutando pregando, você participou desse congresso. Glória a Deus, eu sou uma pessoa de Deus. O Bruno é uma pessoa de Deus, nós estamos aqui falando de Jesus para você. Você está entendendo? Você escuta ministração na internet, você está escutando de um Deus vivo e de pessoas talvez abençoadas que realmente conhecem esse Deus. Eva teve um conhecimento comunicado sobre quem era Deus. Na Bíblia não está falando que Deus falou com Eva que não poderia comer do fruto da árvore. Deus falou com Adão. Depois Deus criou Eva. Eva não teve essa orientação direta. Não teve essa orientação direta de Deus falando assim: Eva, minha filha, você não pode comer do fruto. Não tem. Deus falou com Adão e também não está falando que Adão falou com Eva, mas se ela tinha conhecimento, só tinha os dois no jardim, você pode se entender que Adão passou esse comunicado para Eva. Quando a serpente foi falar, ela falou com quem? Que tinha um conhecimento comunicado através de Adão. Adão, vocês entendem comigo que era um homem de Deus? Eu entendo, gente, ele estava lá perfeito, né? Deus que criou ele deu nome para todos os animais, estava lá fluindo, tudo certinho. Era um homem de Deus, um homem que Deus criou, estava ali. Ele falou para Eva um conhecimento comunicado. É se alimentar do que os outros têm, sabe, Sandro? Você vai escutando pregação, você vai entendendo quem é Deus, igual a gente está aqui hoje. Só que tem um conhecimento que é revelado. Em Atos 17:11, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar meu negocinho aqui, ó. Vocês ficam ligados aí, gente, que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Atos 17:11 fala assim, ó. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Em outras versões fala que eles entendiam a escritura pela ação do Espírito Santo. O povo de Bereia, eles não só eram alimentados através de pessoas que falavam de Jesus. Eles eram alimentados pelo próprio Cristo. Eles examinavam e o Espírito Santo de Deus revelava a palavra a eles. Algum dia na sua vida, você que está aqui, Deus já revelou algo para você no seu espírito?
Ou você só tem se alimentado de pregações. Você vem aqui na igreja que é uma bênção, tem que fazer isso mesmo. É um conhecimento comunicado e é uma bênção. Mas o que Deus quer te chamar nessa noite é que Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar um conhecimento revelado. Então Ele está te preparando para isso. Em Mateus 16, 13 e 17 também. Vamos lá. Ver se vocês estão bons de Bíblia aí. Mateus 16, 13 e 17. 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Perguntando para eles. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Pedro, ele teve uma revelação comunicada? Ele teve conhecimento comunicado? Não, ele teve um conhecimento revelado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Como Pedro teve isso, a gente não sabe, mas ele tinha algo para o Espírito revelar nele. Ele tinha conhecimento. Talvez as profecias do Antigo Testamento que falavam que o Messias viria, as curas que ele presenciou, eles estavam andando com Jesus. Mas Pedro, ele teve esse conhecimento revelado através da ação do Espírito Santo de Deus. E o que eu disse anteriormente para vocês, que onde há pecado não há ação do Espírito. Então, por muitas vezes, vocês vêm aqui na igreja e vocês não sentem a presença de Deus. Vocês não conseguem chorar. Vocês não conseguem, e vocês não entendem o porquê. Vocês não sabem o porquê, vocês não conseguem sentir a presença de Deus. Por que você lê a palavra de Deus e não entende a palavra de Deus? Por que você está andando na rua e você não olha para a árvore e você não entende que Deus quer te falar com a árvore? Porque você tem se alimentado de um conhecimento comunicado. Você tem se alimentado do que Deus fala comigo, do que Deus fala com o pastor Bruno, e você pode se alimentar disso também. Mas somente este alimento não mantém a vida de um cristão de pé. Se eu e você somos cristãos de verdade, e nós queremos vencer nessa terra, a gente precisa começar a escutar a voz de Deus. Nós precisamos começar a escutar a voz de Deus. E aí, eu quero entrar aos pontos que Deus falou no meu coração. Vou explicar para vocês. Eu fui muito fiel ao que Deus falou comigo nesse dia 19. Quando eu decidi ministrar essa palavra, eu fui ler todos os comentários que eu podia. O pastor Tiago me deu até um presente, glória a Deus. Li todos que eu podia, todos que eu podia. Mas eu fui fiel àquilo que Deus ministrou no meu coração. Sabe por quê? Você pode ter toda a inteligência humana, mas o que deve valer na sua vida é aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra. Você pode ter cheio de conhecimento, mas se o que Deus ministra no seu coração não for maior e não tiver um peso maior, você vai viver uma vida de mesmice na presença de Deus. Então, os pontos que eu vou falar aqui com você, eles não foram tirados de nenhum comentário. Eles foram revelados pelo Espírito Santo de Deus a mim. E não é porque eu sou melhor que você, não. Por muito tempo eu não escutei a voz de Deus de forma clara. E o Senhor, Ele vai apurando os nossos ouvidos cada dia mais. O que eu quero te despertar nessa noite, igreja, é que hoje nós temos ainda a oportunidade de buscarmos esse conhecimento revelado. Eu e você precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso com avidez, com garra, com força. Como um leão caça sua presa, nós precisamos buscar pela presença de Deus. Nós precisamos buscar por essa manifestação do Espírito na nossa vida. E aí eu quero falar para você uma coisa. Para Deus te revelar coisas dele, pessoalmente, Deus tem que te dotar. Pedro, ele tinha conhecimento, ele estava andando com Jesus e ele tinha conhecimento prévio das Escrituras. Então o Espírito, quando foi falar com ele, a gente não sabe a forma que ele usou, mas ele trouxe algo à mente de Pedro, que Pedro reconheceu Jesus. Você não tem se alimentado daquilo que é eterno, então não tem como o Espírito Santo de Deus falar com você. Se você se alimenta de fofoca, se você se alimenta de internet, de roupas, de promiscuidade, como que Deus vai se revelar em você? Não tem nada em você que Ele possa usar para se revelar. Você não tem matéria-prima para o Espírito Santo de Deus se revelar a você.
Você não tem. Como que eu vou me revelar a você, filho? O que eu vou usar em você para me revelar? O que eu vou trazer à sua mente? Você não lê as escrituras, você não passa tempo comigo. Você está nas coisas da terra. O Espírito, Deus nunca vai se revelar a você usando o que é consumível, usando coisas dessa terra. E aí o primeiro ponto que eu quero falar com você, que está aqui no capítulo 10 e 11. Glória a Deus. Para mim, vou mandar fazer um púlpito maior, porque é muita folha. Olharão para aquele a quem transpassaram. Então primeiro Deus derrama um espírito de graça e de súplica. Depois que é derramado esse espírito, eles olham para Jesus e reconhecem: traspassamos Jesus, pecamos contra ele. E eu vou entrar mais isso à frente. E aí começa a falar: pranteá-lo-ão como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E depois fala que o pranto vai ser grande, como foi em Jerusalém o pranto de Hadad e Rimon, que eu vou explicar para vocês o que é. Primeiro eu quero falar para vocês o que é um choro fisiológico como médica. Você sabe como a gente chora? Sente uma emoção, seu sistema límbico é acionado, 2 neurotransmissores importantíssimos, noradrenalina e serotonina, começam a agir. E aí então, junto com a emoção externa, junto com a sua emoção interna, libera isso. Então é gerado o choro emocional. Esse choro, ele devolve a homeostase do seu organismo. O bom funcionamento de novo dos seus hormônios, da sua pressão sanguínea, dos seus neurotransmissores. Quando você chora, você tem um equilíbrio homeostático, fisiológico no seu organismo. Isso é um choro emocional. Quantas vezes nós já choramos assim? Mas nós temos também um choro que é pelo mesmo mecanismo, só que não tem a emoção. Mas é o mesmo mecanismo para vasoconstricção dos ductos lacrimais, que se chama lágrimas basais. São lágrimas que eu e você não sentimos, mas que ela tem nos nossos olhos diariamente. A estudante de medicina está só balançando a cabecinha ali, está estudando isso, né? Está nos nossos olhos, mas elas não escorrem. É o suficiente para lubrificar os nossos olhos. Portanto, que tem algumas doenças onde a gente não tem essa lubrificação, que as pessoas têm que ficar pingando o colírio o dia inteiro, porque os nossos olhos, eles se secam muito rápido. Então, eu e você não vemos essas lágrimas basais, mas elas estão aqui. E nós temos as lágrimas reflexivas, que são as lágrimas quando um corpo estranho entra. Entrou um mosquitinho, entrou um bichinho, você não chora, não cai lágrima, para tentar lavar e expulsar esse corpo estranho. Quando você corta uma cebola, você não chora? Lágrima reflexiva. Se você cortar uma cebola e você for para o Instagram chorando e não me mostrar a cebola e não falar que estava cortando e falar: ai meu Deus, estou muito triste. Eu que estou te vendo nos stories, eu vou saber que você está chorando pela cebola? Eu vou acreditar que você está chorando? Ou se eu ficar assim, sem falar nada, você vai saber que eu estou chorando pela cebola? Você vai achar que eu estou chorando? De verdade. Mesmo mecanismo. Mesmo mecanismo fisiológico que gera a lágrima basal, a lágrima reflexiva, é a que gera o choro emocional. E aí eu quero falar para vocês uma coisa. Guarde essa frase para você, para o seu coração a partir de hoje. Deus nos chama nessa noite para chorar com a nossa alma e não com os nossos olhos. O choro dos olhos é o homem que vê, mas o choro da alma é o Senhor quem contempla. O Senhor te chama nessa noite para chorar com a sua alma, a chorar verdadeiramente. Aqui nessa conferência eu sei que você chorou com os olhos por muitas vezes. Você chorou por emoção. Você chorou pelo louvor. Você chorou porque viu uma história triste, talvez quando o pastor Vitor Hugo contou. E é para chorar mesmo. A dor que ele passou. É para chorar por isso mesmo. Quando eu falo da Maria Clara, a gente chora por emoção. A pastora Branca contou da sogra dela. Talvez você chorou por emoção. Talvez você chorou aqui na frente porque você viu um monte de gente chorando. E existe um efeito fisiológico em nós, uma liberação quando você está num ambiente com mais pessoas chorando. Isso desencadeia emoções em você também e você chora. Um choro com os olhos. Quando o Senhor ministrou no meu coração,
Ele só falava assim: a minha igreja tem chorado com os olhos, filha. E ele falou assim: Lu, você nunca chorou com a alma para mim. E eu nunca tinha chorado mesmo. Eu e você temos chorado com emoção. Você chora por dor. Você chora por medo. Você chora por angústia, por não saber explicar o que eu estou sentindo. Você chora por depressão. Você chora pela consequência do seu pecado. Você chora pela exposição do seu pecado. Eu choro com os olhos. Lu, você está falando que isso é errado? Não. Eu estou te falando que eu choro com os olhos, mas o Senhor nessa noite não quer que a gente chore com os olhos. Ele quer que a gente chore com a nossa alma. E Lu, o que é chorar com a alma? Chorar com a alma é chorar pelo pecado e não pela consequência dele. Chorar com os olhos é chorar pelo pecado e não pela consequência dele. Como assim? Chorar com os olhos é chorar porque você traiu e não porque a sua esposa descobriu. Chorar com os olhos é chorar porque você contou a mentira, não porque descobriram que era mentira e te colocaram em exposição. Chorar com os olhos é chorar porque você feriu a Deus. A consequência do pecado, ela fere a mim e a você. Ela nos expõe, ela nos faz colher coisas ruins na terra. A consequência do pecado fere a mim e a você. Mas o pecado fere a Deus. E nós, como cristãos, estamos chorando pela consequência do nosso pecado. Igreja, comece a chorar pelo seu pecado. Nós temos chorado a nossa vida inteira. Talvez você tenha 30 anos de crente e você até hoje só chorou pela consequência do seu pecado. Eu deixei de dar o dízimo e estou passando dificuldade. Aí você vai chorar. Meu filho, a consequência é o mínimo. Eu soneguei imposto, a minha empresa quebrou. Eu estou contando uma mentirinha aqui e meu patrão descobriu. Eu estou dando um jeitinho aqui e meu cliente descobriu. São consequências. Eu e você temos chorado pelas consequências. E isso chega a ser hipócrita, porque a consequência, ela diz respeito a mim e a você. Só que chorar pelo pecado, você vai chorar porque você está ferindo o amado da sua alma. Você está ferindo o amado da sua alma. Eu sei que tem poucas pessoas aqui na vida que choraram pelo pecado. Nós só temos chorado pela consequência do nosso pecado. Eu vou exemplificar isso para vocês. Eu tinha uns 11 anos de idade, 12 anos de idade. E tinha um moço, seu Zé Binga, ele já faleceu. E ele fumava cigarro de palha. E ele fumava muito. E ele deixava aqueles cotoquinhos no chão do terreiro, do quintal externo lá da roça onde eu morava. E aí um dia eu via uma tia minha fumando. Eu via. E eu achava bonito. E eu ficava brincando de pegar aqueles cotocos e colocar na boca, sem acender, sem nada. Eu tinha uns 11 anos, 12 anos de idade. E eu ficava brincando. Um dia meu pai viu, e meu pai tem pavor a cigarro. O meu pai me viu brincando. Ele falou assim: Lucimário, o que você está fazendo? Ele falou assim: tô brincando, pai. E ele falou assim: você está brincando? Eu levei aquele susto. Tô brincando, pai. Ele falou assim: eu não quero que você faça isso. Me falou algumas coisas e saiu. Passou. Eu vi que o meu pai estava meio diferente comigo. E aí mais à noite subi e ele estava frio comigo. Subi e ele estava numa janela de frente para um pé de jambo que tem na minha casa. E ele estava ali debruçado. E eu falei assim: ô pai, vamos fazer isso. Ele virou para mim e falou assim: você me entristeceu muito. Eu nunca achei que você fosse brincar disso.
O mundo desabou para mim. Eu fui parar no hospital com febre emocional. Eu fiquei internada 3 dias com febre de 40 graus. Eu chorava, eu sentia uma angústia, uma dor. Eu chorei porque eu entristeci o meu pai na terra. E no dia que eu estava no meu devocional, o Senhor falou assim: quantas vezes você me entristeceu? Quantas vezes a igreja tem me entristecido? Quantas vezes? E nós nunca choramos porque nós estamos ferindo o nosso Senhor. Você chora porque você decepciona uma amiga. Você chora porque você decepciona a esposa. Você chora porque você não dá conta das coisas. Você chora por 1000 coisas nessa terra, mas você não chora pelo seu pecado. Nós choramos por pessoas terrenas, mas não choramos porque nós ferimos o nosso Salvador. João Calvino, ele fala que quando nós pecamos, é como se a gente pegasse um homem mortal e enfiasse uma faca no coração dele. Se eu pegar um homem mortal e enfiar uma faca no coração dele, e for uma pessoa que eu amo muito, eu vou chorar de desespero, não vou? Porque eu vou matá-lo. O homem carnal morre. João Calvino fala que o nosso pecado, ele fere a Deus. E eu e você nunca choramos, e nós temos ferido a Deus, Hugo. Nós temos ferido a Deus, Érica. Nós temos ferido a Deus, igreja. Dia após dia. E nós não temos chorado por isso. Se você hoje matar uma pessoa que você ama, ou ferir, imagina você dando uma facada, nem é para matar uma pessoa que você ama, você não vai chorar de arrependimento, de desespero? Que amor é esse que nós estamos sentindo pelo Senhor? Que amor é esse? O texto bíblico fala que o choro pelo filho único é como se fosse pelo filho único. Lá no povo judeu, não ter filho significa como se fosse uma maldição. Uma mãe que pranteia por um único filho naquela época, é como se a sua descendência não fosse mais a ver. Era uma vergonha. Além da dor, era uma exposição. Está falando que o dia que nós reconhecemos a Jesus e começarmos a prantear pelo nosso pecado, nós choraremos esse tipo de choro. O choro de Hadad e Rimon é o choro onde o local onde mataram o rei Josias. O rei Josias, ele foi esperança para o povo durante muito tempo. Quando mataram o rei Josias, tudo começou a dar errado e o povo foi levado para o exílio. O povo pranteou pela morte do rei Josias durante muito tempo. O povo ficou sem o rei um rei bom por muito tempo. Aí quando vem o rei Josias, cita ele como raio de esperança de Israel, matam ele. É um ranger de dentes. Toda Jerusalém chorou. Toda Jerusalém chorou. Isso só pode ser acontecido pelo Espírito de graça e de súplica. O choro genuíno, ele não é gerado por mim nem por você. O choro genuíno não é gerado pelo teclado. O choro genuíno não é gerado pelo louvor. O choro genuíno é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E se você não chora genuinamente, o Espírito Santo de Deus não está agindo em você. O pecado não te incomoda. Não tem como o Espírito Santo de Deus agir em você. Chorar de verdade, o choro de verdade, ele gera transformação. Ninguém que recebe o Espírito de graça e súplica consegue ser o mesmo. Quando você chora de verdade, o primeiro ponto é chore com a alma e não com os olhos. O segundo é chore de verdade. O choro de verdade, ele tem que gerar transformação. O choro de verdade, ele não é automático. Ele não tem lugar. Se você errou, há um espírito em você que começa a gerar um arrependimento e você começa a chorar. Não tem problema se ninguém vai saber. Não tem problema se ninguém vai ver. Não tem lugar, não é pela exposição, é porque você entendeu que você está ferindo o seu mestre. O choro de verdade não é pelo pecadão, porque o pecadão, ele só é pecadão pela consequência que ele tem. Vocês entendem que pecadão só é pecadão pela consequência? Porque pecado é tudo igual. Se você matar, você vai ser preso e exposto a todo mundo. Agora, se você mente, ninguém descobre, é só para você. O choro de verdade, ele não é pela consequência, não é pelo pecadinho ou pelo pecadão, é pelo pecado. Se você não chora pelo pecado, é porque você não conhece a Cristo verdadeiramente. Se você não chora pelos mínimos, é a intenção do seu coração, é o julgamento. Há um tempo atrás eu falei assim: Deus, o Senhor está me cobrando tanto. Por que o Senhor está me cobrando tanto? O Senhor está me cobrando até de pessoas que eu coloco perto e longe de mim. Ele falou assim: eu estou te cobrando sim.
Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Deus está te cobrando nos mínimos detalhes, sabe por quê? Porque Ele quer te dar algo novo. Então Ele vai começar a te cobrar. O choro de verdade, ele não é um choro profissional. Por que a ênfase aqui no texto fala e as suas mulheres, e as suas mulheres, e as suas mulheres? Deixa eu ver se eu pulei uma parte aqui. Por quê? Não, está aqui. Porque está falando que as mulheres elas eram carpideiras. Era um choro profissional. Eu pagava a Maristânia e ela ia chorar no velório. O choro profissional é aquele que a gente erra e chora e tá, vambora. Chorei e continua a mesma. É um choro de arrependimento, é um choro que gera fruto. O choro de verdade é para todos. Aqui no texto fala assim, ó. A casa de Davi, suas mulheres, a casa de Levi, a casa dos Simeitas. Davi significava família real. A casa de Natã significava a linhagem profética. A casa de Levi significava a linhagem sacerdotal. A casa de Simei significava os escribas e mestres. O choro de verdade, Fábio, são para os pastores. O choro de verdade são para as ovelhas, são para as crianças, são para os mestres, são para os analfabetos, são para os iletrados. O choro de verdade é para mim e para você. Não tem como viver um cristianismo sem nós chorarmos na presença de Deus verdadeiramente. Não pode ser um choro programado. Não pode ser um choro, eu vou chegar em casa e vou pedir perdão, é na hora. Você errou, o Espírito Santo de Deus testifica, começa a chorar. E ele gera transformação. Deus falou comigo que aqui tem muitos Judas. E eu falei assim, por quê? Porque Judas reconheceu o seu pecado. Ele ficou triste. Mas a tristeza e o reconhecimento do pecado de Judas não fez ele voltar e olhar para Jesus e se arrepender e seguir. Ele simplesmente ficou triste. Eu reconheci que eu pequei, fiquei triste, mas ele não olhou com fé para Jesus. Ele não voltou para Jesus. Talvez nós estamos assim como Judas. A gente erra, a gente sabe que erra. A gente fica triste porque a consequência dói. Mas a gente não se volta para Jesus. O choro de verdade, ele gera fé, porque você começa a descobrir quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida. O choro de verdade, ele é individual. Ele não precisa de exposição. Pode ser em qualquer lugar, mas pode ser no secreto, onde ninguém vê, mas o Senhor vai ver e recompensar. E por último ponto, o choro que o Espírito Santo gera, que o Espírito de graça e de súplica gera, é um choro que gera purificação. Depois que Ele muda a nossa atitude, depois que Ele derrama esse Espírito, você reconhece Ele. Depois que você pranteia pelos seus pecados, não pela consequência. Depois que você entende que você tem que viver Cristo 24 horas por dia, você começa a viver a purificação de Deus sobre a sua vida. Não devemos chorar, nós devemos chorar pelos nossos pecados todos os dias, porque nós erramos todos os dias. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Provérbios 28:13 fala. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não sejamos como Judas. Erra, fica triste, mas não volta para Jesus. Só há um caminho nessa purificação: seguirmos a Jesus verdadeiramente. Seguirmos a Jesus verdadeiramente. A alegria gera santificação. E sabe o que o mundo conta para você? Que é no pecado que há alegria. O mundo conta para você que é no pecado que há alegria. O mundo conta para você que o pecado está dando certo e você quer continuar nele. Pare de acreditar que existe algo de bom no pecado. Não existe nada absolutamente bom no pecado. Tudo que Satanás quer fazer é que você acredite que tem algo de bom, que você vai ser feliz assim, que no mundo vai ter mais isso, que no mundo você tem liberdade, que no adultério tem isso, que na mentira tem isso, que tem satisfação da sua carne. Deus me deu uma frase muito dura: satisfaça a sua carne aqui, igreja, para você queimá-la no inferno. A igreja do Senhor tem satisfeito a carne na terra para ser queimada no inferno. Tudo que Satanás quer fazer você acreditar que tem alegria, que tem algo bom no pecado. Não há alegria no pecado, há alegria na santidade. Se purifica, caminha em santidade, que você vai bater de cara a cara com a alegria. Você vai preencher esse vazio no seu coração, na sua alma. A cada segundo que você peca,
A cada segundo que você peca, é vitória de Satanás sobre a sua vida. E você quer falar sobre o nome de Deus e não se arrepender e continuar nos mesmos pecados. A cada segundo que eu e você pecamos, é Satanás que está usando a nossa vida e não Deus. Criança, quando chora, tem uma avaliação de Apgar. E um dos critérios de avaliação é a intensidade do choro. E aí o pediatra vai lá e dá a nota no primeiro minuto de vida e no quinto, não é isso mesmo? É isso, não esqueci não. Muito tempo que eu não estudo pediatria. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: a intensidade do choro pelo pecado é a intensidade da sua vida espiritual. E tem muitos de nós que estamos mortos espiritualmente porque nunca choramos pelo pecado. Uma igreja morta espiritualmente. Qual a intensidade que você tem chorado pelo pecado e não pela consequência, igreja? Qual a intensidade que você tem chorado pelo seu pecado e não pela consequência? A intensidade, a vitalidade da criança é avaliada pelo Apgar, pela intensidade do choro. E nós somos avaliados a intensidade do nosso choro pelo pecado. É a intensidade daquilo que a gente tem vivido com Cristo. Eu posso te dar um Apgar de 10, ou eu posso te dar um Apgar de 0, que significa que você está morto e morta espiritualmente. Eu não posso te dar essa nota, mas o Espírito Santo de Deus pode. Tudo que Satanás quer fazer é acreditar que está tudo bem. Está tudo bem você ter um pé na igreja e um pé no mundo. Está tudo bem você ir nessa festa e dançar lá e beber umas biritinhas e não ficar bêbado, porque o pecado está em embriagar-se, né? Aí você fica alegre. E ficar alegre para você não é ficar bêbado, é só para tirar a timidez. Está tudo bem. Sabe o que Deus me falou? Que tinha gente que tinha que quebrar o celular. Eu falei assim: ai Jesus, como assim quebrar o celular? Porque está te fazendo a pecar, está te fazendo pecar. Enquanto a Jéssica me maquiava, eu falei isso para ela na hora. Estava de olhos fechados e Deus me deu uma visão de que eu abri a lixeira da minha casa, simbolizando a igreja. E lá dentro tinha uma panela de pressão. E eu falei assim: como assim panela de pressão? Eu abri o olho assim na hora, a Jéssica: como assim uma panela de pressão? Deus, ele falou assim: porque lixo é um lugar que nenhum ser humano vai vasculhar, mas o Senhor vasculha. E vocês estão jogando bomba lá dentro. Tem uma panela de pressão lá e vai explodir. Não acha que Deus não está vendo, porque não está não. O ser humano não procura no seu lixo, mas o Senhor vê o que você coloca lá. O Senhor vê o seu lixo. O Senhor vê o seu lixo. E você está achando que só vai indo. Deus está criando uma panela de pressão ali e vai explodir. Você pode até achar que está tudo bem. Mas todas as vezes que você se afastar da santidade, você está alimentando Satanás sobre a sua vida. E aí eu quero encerrar para o último ponto, eu vou passar. Nós estamos no processo de santificação. Quando aqui fala assim, ó: derramei o Espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem transpassaram. Vocês sabem do que está falando? Está falando de Jesus na cruz. Mas não está falando só dali. Está falando do processo, Pedrinho. Esse processo de traspassação começou na cruz e vai terminar na segunda vinda de Jesus. Começou na cruz, porque aqui está falando assim, ó, em Lucas 23:48 está falando que todo mundo ali, depois que estava ali, pranteou porque reconheceram que ele era o Filho de Deus. Lucas 23:48 está falando. Esse processo foi aumentado lá em Atos, quando o povo também, verdadeiramente, alguns mais testificaram que ele era o Filho de Deus. Então houve o batismo de 3.000 pessoas, não foi? Em Atos também fala isso. O nosso dia a dia nós traspassamos a Jesus quando nós pecamos. Eu e você ferimos a Cristo. Vai lá. Vocês acham ruim quando a pessoa crucificaram Jesus e colocaram estaca nas suas mãos? Quando eu e você pecamos, o que a gente está falando, fazendo, é enfiando estacas no Senhor. Não é uma dor física, mas João Calvino, ele fala que nós ferimos a Cristo quando nós pecamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse processo ele vai terminar um dia. Só que hoje eu e você, nós nos movemos pelo Espírito da graça e da súplica. Então quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos nele um Salvador. Você entende isso? Você entende, galeria, que hoje a gente encontra Jesus como o nosso Salvador? Começou lá na crucificação, porque antes era o tempo da lei, passou pelo tempo da graça,
teve o Pentecostes, nós estamos vivendo em santificação, encontrando nele o nosso Salvador. O Espírito está aqui, ele pode se mover em mim e em você. Só que vai chegar um dia, quando ele voltar pela segunda vez, que esse Espírito de graça e súplica não estará mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não mais derramará ele sobre a minha vida e a sua vida. Haverá um espírito de terror e desespero. Quando aqueles que ficarem virem Jesus vindo. E aí talvez o povo dessa terra clamará. Não pelo Espírito mais, mas pelo desespero. Só que não haverá Salvador naquele momento. Haverá um julgador. Ele virá como juiz. Ele virá como juiz. E aí vai ser, já era. Quem ficou vai viver uma ruína eterna. Filho, filha, satisfez a sua carne na terra, vai queimar ela eternamente no inferno. Pare de brincar com o cristianismo. Pare de brincar com o cristianismo. É tempo de prantear pelo seu pecado. Não é pela exposição dele. Não é pelo que ele vai te causar. Não é pelo que o pecado vai te tirar. Não é. Comece a sentir a dor do que é ferir Cristo. Eu chorei tanto, tanto, tanto nesse dia. Porque eu falei assim, Senhor, eu já chorei por tantas pessoas que eu acho que eu decepcionei, que eu feri, que eu errei aqui na terra, mas eu nunca tinha chorado. A dor que eu te causei, Pai. E o Senhor é o amado da minha alma. É uma palavra muito dura de se escutar, essa eu reconheço. Mas quem participou da conferência toda? Quem participou? Deus me mostrava claramente quando Ele me mandou ministrar essa palavra. Foram lançadas muitas sementes no nosso terreno. Muitas sementes. Mas o Senhor ministrava no meu coração que elas seriam engolidas por um cipó. Lucimária, quem não entender essa palavra, as sementes serão em vão. As sementes serão em vão. Você precisa hoje ter o choro da alma. Você precisa hoje chorar de verdade, ter mudança de vida. Não um choro profissional, programado por emoção. Não por conta da exposição do pecado. O choro porque você tem ferido o seu mestre. Você precisa nessa noite receber o Espírito de graça e súplica. Você precisa reconhecer quem é Cristo na sua vida. O Senhor tem me incomodado dia após dia. Porque a igreja está pulando na presença dEle e está em pecado. Você está em pecado. Venha hoje, enquanto Ele é seu Salvador. Porque Ele vai vir como juiz. E aí você não terá mais como clamar. Não terá mais como se arrepender, pastor Tiago. Jesus está voltando. Essa frase não é clichê. Essa frase é uma profecia. Ele vai vir. Ele vai vir. Eu quero que você se coloque de pé. Lu, depois de tudo que aconteceu no congresso, você vai terminar o congresso com essa palavra? Não sou eu, não. É o Espírito Santo de Deus cuidando de mim, de você. As sementes que Ele derramou na sua vida, tudo que Satanás quer é colocar erva daninha e cipó em cima dela, para ela não frutificar. Você precisa começar a chorar pelos seus pecados, porque você está ferindo a Deus. Um choro que vem da sua alma. Um choro de arrependimento. Um choro que é gerado somente pelo Espírito Santo. Não pode ser despertado por emoção. Não tem música cantada que desperte o choro de verdade. Não tem instrumento tocado que desperte o choro de verdade. É pela ação do Espírito Santo de Deus.
E nós estamos aqui para guerrear por vidas. Por vidas. E eu sei que é uma palavra muito dura, mas é o que Deus tinha para ministrar no nosso coração essa noite. E que talvez eu nunca escolheria pregar por mim mesma, mas o Senhor, Ele tem isso para nós. Quero chamar o pastor Bruno para vir aqui. E eu quero fazer 3 apelos. 3 apelos. Você que está aí, que quer entregar a sua vida para Jesus e confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Hoje você encontra Ele como Salvador, porque haverá um dia que você vai o encontrar como juiz. É o primeiro apelo que eu vou fazer. O segundo apelo que eu vou fazer é para você que está desviado ou desviada dos caminhos do Senhor. Você peca, isso não te incomoda. Você está no mundo e isso não dói em você. Você não está nem aí por aquilo que você tem feito. Você não está nem aí pelos pecados que você tem cometido. E o terceiro apelo que o pastor Bruno vai orar por vocês é para você que assim como eu, nós precisamos ser despertados para chorar pelo nosso pecado. Você que nunca chorou pelo seu pecado, você só chora pela consequência. Você que está aí vivendo uma vida talvez, fala assim: Lu, eu erro naquelas mínimas coisinhas todos os dias. Não tenha vergonha de vir aqui à frente, sabe por quê? Ele está te chamando com amor e como seu Salvador. Porque um dia não vai ser assim. Um dia nós olharemos para Ele, Ele estará como juiz. E haverá uma ruína eterna na nossa vida. E o pastor Bruno, ele vai orar por nós. Orar. E eu quero agradecer a Deus por ser obediente à palavra dEle. Deus sabe o quanto que eu relutei em pregar isso aqui. Deus sabe o quanto que eu relutei. Eu falei para Valéria, assim: Valéria, eu não gostaria de escutar uma mensagem dessa. É muito dura, mas é necessária. É necessária para você começar a viver o novo de Deus. É necessária. Despertar é o Espírito, não é a insistência nossa. Nós não vamos insistir para nada aqui. É para aquele que o Espírito de Deus despertar. Ele sabe por que desperta. Deus, Ele disciplina que Ele ama. Palavras de advertência, manifestação de amor de Deus. Não nos deixar caminhar por caminhos que estão desalinhados com Ele. E eu creio que a postura, não importa o cargo, não importa se você é crente há muitos anos nessa igreja, não importa. O Espírito, ele ativa. É sobre sacerdotes, pastores, ministros. É quem está sensível. Essa palavra é para todos nós. A palavra que nós lemos lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. É a palavra dita à igreja, que às vezes colocou Jesus do lado de fora, que às vezes está dentro da igreja,
está na casa de Deus. Mas nós precisamos, às vezes mesmo uma vida aparentemente certinha, começarmos a alinhar coisas que o Espírito de Deus vai colocando no nosso coração, vai despertando. E nessa noite o Espírito de Deus vai fazer tremer o seu coração e quem sabe o seu corpo, porque Ele quer te endireitar para um novo tempo. Porque Ele quer te alinhar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na sua história. Por isso é o som dessa canção agora, no poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, pela voz, muito mais do que a voz que sai desse microfone, mas a voz do Espírito Santo que grita na sua alma dizendo: filho, filha, eu te amo tanto. E te trouxe aqui nessa noite, te trouxe aqui nesse lugar, para poder alinhar o teu coração ao meu, para alinhar a tua vida ao meu propósito. Porque essa data, Rabando, vai ficar marcada no seu calendário. Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Jesus maravilhoso! Quando Pedro teve um choro de arrependimento por ter caminhado com Jesus, mas em algum momento ele negou Jesus ali. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, ao ouvir o galo cantar, mesmo antes do pecado ser exposto, ele chorou amargamente. Mesmo andando com Jesus há 3 anos, Pedro chorou amargamente. E a partir daquele choro de arrependimento, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz para Pedro numa ocasião: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez Jesus diz: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando aquele choro de arrependimento com uma confissão de amor aconteceu, Jesus diz: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está gerando um choro amargo em muitos corações aqui. Ah, meu irmão, é porque Ele quer ativar, porque Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para fazer através da sua vida. E a partir daquele choro amargo de Pedro, a partir daquele choro amargo de Pedro, se iniciou um novo tempo na vida daquele homem. Ele começou a pregar, milhares de pessoas se converteram. Ele começou a orar, paralíticos começaram a andar, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, pessoas que estão aqui nesse altar e estão muito mais do que chorando com os olhos, mas estão chorando com a alma. Tem Pedros aqui nesse altar que estão chorando porque já andaram com Jesus, já andaram com Jesus em um tempo, mas em uma certa caminhada esse andar próximo não era mais uma realidade. A Bíblia diz que Pedro estava vendo Jesus caminhando de longe antes de o negar. Mas eu quero lhe dizer, como uma palavra profética para o seu coração nessa noite, é o próprio Espírito e está gerando esse choro na sua alma, porque tem um ministério que Ele está confiando nas suas mãos. É o próprio Espírito e está gerando esse choro na sua alma, porque Ele tem algo para fazer através da sua vida. Glória a Deus. Oh, Jesus, aleluia. Espírito Santo de Deus, quando eu estava ministrando, falava que pessoas não iriam vir aqui na frente por medo de serem expostas. O Senhor está te dando uma oportunidade. Quando Ele me deu a visão da lixeira com a panela de pressão antes, é que o Senhor está falando com você assim: ou você reconhece que você precisa de mim,
você confessa, ou as coisas que você tem escondido, elas vão vir à tona, como a explosão de uma panela. Não deixe o medo roubar a oportunidade que você tem nessa noite. Essa oportunidade de ser gerada algo novo no seu coração. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, não deixa nenhum medo, não deixa nenhum constrangimento fazer você perder aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com uma última canção. E eu quero te dar essa oportunidade aí. Se o Espírito estiver despertando mais corações, pode ficar à vontade. Enquanto esses irmãos estão sendo ministrados aqui no altar, você vai ter a liberdade também de vir aqui. Seja por um desses 3 chamados de Deus para a sua vida. Talvez o chamado de Deus é uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Talvez o chamado é uma volta para a presença dEle. Ou talvez um chamado do Senhor é para o choro da alma. O choro da alma. O choro da alma de dizer: Senhor, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por me despertar e me amar. E me chamar a tempo. Me chamar a tempo, me chamar a tempo. Me chamar a tempo. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, vai recebendo. Você pode ir orando ao Senhor, meu filho. Mesmo se você não vier aqui à frente, quero chamar as intercessoras, os pastores, para estarem aqui orando com esses irmãos. E se você estiver aí sentado aí na sua cadeira ou de pé, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Faça um check-up no seu coração. Não perca esse ambiente de alinhamento. Oh, glória a Deus. Não perca, não fique com a mente vagueando. Não perca, é isso que o diabo quer fazer, é dispersar você, porque a única coisa que pode parar você de ser cheio de Deus é o pecado. Então, em nome de Jesus, tudo que possa impedir de você receber, de você orar, de você clamar, nessa noite, em nome de Jesus, tire o seu foco das coisas externas e comece a colocar o seu foco nas coisas que é eternas. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, cante. Ore. Confesse. Clame. Chore. Se lance. Diante do teu altar, Jesus, ó, cante. A igreja pode cantar essa canção. Aquilo que me custa, tu reinarás. Os teus ouvidos, oh, Jesus, vai ouvir teu clamor. Que tão jovens, homens e mulheres. Oh, aleluia. Muito mais vale um dia na presença dele. Aleluia! É a presença dele. 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 É o que você precisa. É o que a sua história precisa. É o que a sua família precisa. É da presença dele. Você é templo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Quebra a cadeia, Jesus. Quebra grilhões. Assim como Pedro não foi reincidente no pecado de negar o Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus: qualquer pecado que está sendo confessado agora, os teus filhos não serão mais reincidentes nesse pecado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se quebra grilhões agora, se quebra grilhões agora, se quebra grilhões agora em nome de Jesus. Se já confessaram e caíram, se já confessaram
tropeçaram e caíram várias vezes. A partir de hoje, o velho homem está sendo sepultado. O pecado está sendo deixado. O teu choro não são dos olhos, o choro é da alma. O choro é produzido pelo Espírito. Você não está nesse altar porque você quer. Inclusive a carne estava tentando te afastar daqui. O diabo estava tentando te afastar do altar. Mas o Espírito te atraiu. O Espírito te atraiu. Um grito de Deus está ecoando no seu coração dizendo: filho, filha, com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. E com benignidade eu te atraí. Os braços de eterno te atraíram para perto dele. Ninguém vai te tirar dele. Ninguém vai tirar a sua vida da presença dele. Oh Jesus, oh Jesus, vai selando, vai selando, vai selando. Teu perdão é corpo, aleluia, o teu perdão, oh, é completo, é completo, é completo, é completo. A libertação está sendo total. 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 Rabaxarabaca, rabacalabas, rabacalabas, rabacalabas. suas mãos. Quem quiser ficar de pé pode ficar. Nesses últimos instantes, na liberdade do Espírito, fique da forma que você se sentir direcionado pelo
Se quiser ficar ajoelhado, se quiser ficar deitado, sentado, de pé, se quiser levantar as mãos, levante. Mas eu quero declarar que essa canção vem como profética sobre a sua vida. O fogo do Espírito vai ser derramado sobre a sua vida. E não é só um fogo que aquece, mas é um fogo que purifica. Porque o fogo purifica o ouro. E o fogo que purifica está sendo manifesto, derramado dos céus sobre vidas. Sobre vidas. Sobre vidas. Receba do fogo. Ministério de louvor. Profetiza esse fogo. Esse fogo que purifica. Esse fogo que santifica. Teu próprio Espírito. Teu próprio Espírito. E aqueles dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Receba do Espírito confissão genuína. Confissão genuína. Onde houver uma confissão genuína, vai haver derramado do Espírito. Onde houver confissão genuína, vai haver o fogo do Espírito. Onde tiver confissão genuína, vai ter. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia. Seja cheio, seja cheio. Adore, 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 adore. Se você puder ligar as mãos agora, nós vamos encerrar essa oração no congresso, de mãos ligadas. Esse despertar do Espírito, como a pastora Sumara pregou também hoje de manhã, é na coletividade. É na coletividade. O pastor Tiago vai vir fazer essa oração final pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos dar as mãos, no nome de Jesus. Essa chama, meu irmão, nós vamos andar juntinho, porque brasas juntas, oh glória, brasas juntas mantém o fogo aceso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vamos clamar. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos e comece a orar, a clamar ao Senhor nessa noite. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Comece a clamar ao Senhor. Vamos igreja, vamos. Você não precisa de um ministério de louvor para te levar a Deus. Você não precisa de um ministro. O culto é seu. Você presta o seu culto ao Senhor. Vamos essa noite. Vamos e comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a dizer: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo neste lugar. Olha, o Espírito Santo falava ao meu coração que há muitos maridos aqui que você precisa mudar a sua postura como homem. Há muitos homens aqui afundados na pornografia. Você está traindo a sua esposa. Você está trazendo demônios para dentro da sua casa. E isso vai chegar nos seus filhos, nos seus netos. Mas a Bíblia diz em Isaías que a unção despedaça o jugo, quebra, ela esmiuça. Eu não sei você, mas o Espírito está falando com você. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Mas não apenas ouvir, praticar. E Deus está te chamando hoje, nessa noite, a pedir perdão à sua esposa. A pedir perdão à sua esposa. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: é melhor você chorar por um pecado que chorar por uma queda. É melhor você confessar o seu pecado antes de você confessar uma queda. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você. Deus falou através da sua palavra. E Deus está falando com você. Se você está perto da sua esposa, abraça ela, ora com ela, pede perdão a ela. Ah, Deus,
pede perdão. Começa a confessar os seus pecados. Começa a confessar, começa a pedir: Deus, tem misericórdia em mim, tem misericórdia da minha vida. Começa a pedir perdão nessa noite. Há demônios dentro da sua casa. Há demônios dentro da sua casa. Há demônios dentro da sua casa. Sabe, você está dizendo: meu filho não está dormindo direito. Demônios estão lá. Você está trazendo espíritos malignos para dentro da sua casa. Você pode repreender, você pode passar no vale do sal, você pode fazer qualquer coisa. Nada expulsa demônio se você não tiver vida no altar. Nada, nada, nada. O diabo não está preocupado com o seu título, com o que você tem, quem você é. Ele se preocupa assim com um homem e uma mulher que teme a Deus. Um homem e uma mulher que tem um coração quebrantado e contrito. Então, querido, nessa noite Deus está falando com você. Eu não sei se hoje é meu último dia, se é seu último dia de vida, mas o Senhor está dizendo a você nessa noite: desta noite você não passa mais como inocente. Desta noite você não passa mais como inocente. Se você deitar hoje na sua cama e Jesus te chamar, e naquele dia você fala assim: eu não sabia. Ele fala: não, eu te alertei, eu te disse. Então nessa noite se arrependa pelos seus pecados. O fogo de Deus só vai descer em altar limpo. O fogo de Deus não desce em altar sujo. Elias teve que refazer o altar, para que o fogo de Deus descesse. Fogo simboliza a resposta na Bíblia. O fogo de Deus simboliza a purificação. Deus só vai descer o fogo dele, a manifestação dele, em altares que estão sendo purificados, em altares que estão sendo limpos. E Deus quer te limpar nessa noite. Eu queria que você orasse agora. Ore com quem está do seu lado. Vamos orar nessa noite. Ore, ore, ore agora. Ore, diga: Senhor, eu não quero mais viver essa vida mais ou menos, essa vida medíocre, essa vida pacata. Eu quero viver uma vida cheia do poder do teu Espírito. Eu quero ser aquele que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser quem o Senhor me fez para ser. Eu não quero ser o que o mundo está dizendo. Eu não quero ser o que o mundo está falando. Eu não quero ser o que os amigos estão dizendo. Mas eu queria que você orasse agora. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você orasse com temor e tremor diante da presença dEle. Com temor e tremor diante da presença dEle. Espírito Santo, nós oramos nesse lugar. Espírito Santo, nós oramos. Passa em revista aqui nessa noite. Em revista a nós aqui, a minha vida, cada pessoa que está aqui. Não nos permita subir nesse altar. Não nos permita falar, Deus, de Ti, se nós não estivermos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Como o salmista orou dizendo: olha para dentro de nós, porque às vezes nem nós percebemos que nós estamos pecando, nem nós percebemos, achamos que somos tão bons, achamos que jejuamos tanto, que oramos tanto, que somos dignos de uma coisa. Miseráveis, homens, pobres, cegos e nus, que carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Deus, olha para dentro de nós agora, e todo tipo de imundícia, de pecado, de conversa, de coisas que não estão alinhadas com o céu, de coisas que não estão alinhadas com o Senhor agora, nós pedimos: purifica-nos, limpa-nos, ó Deus, limpa-nos, ó Pai, faz uma faxina em nossas vidas, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, o Senhor tem os olhos que vê todas as coisas. Ó Deus, não existe um lugar para onde fugirmos. Passa os teus olhos neste lugar aqui, traz um temor sobre essa casa, traz um temor sobre este lugar. O Senhor tem falado nesse altar que essa casa será uma casa profética, essa casa será uma casa de homens e mulheres, de profetas de Deus. Nós liberamos uma palavra neste lugar e dizemos que os filhos vão ter sonhos com o Senhor. Liberamos uma palavra que as crianças, se precisos, vão ser alertadas para falar aos pais. Liberamos uma palavra que, se homens e mulheres aqui não estiverem alinhados com o teu propósito, o Senhor vai falar em sonhos. O Senhor vai parar pessoas no meio da rua. O Senhor vai parar estranhos, pessoas, para falar a essas pessoas. Eu oro aqui nessa noite. Eu oro para que, se algum jovem aqui estiver numa festa, estiver em um lugar que não agrada o teu Espírito
Espírito. Toca o ímpio lá, toca o ímpio, abre a boca do ímpio, como tu abriste a boca da mula de Balaramã, porque ele não estava de acordo. Abre a boca de alguém ímpio e faz essa pessoa passar vergonha aonde ela está. É melhor ela passar vergonha naquele lugar, como foi dito aqui, do que passar a eternidade longe do Senhor. Humilha-nos se for preciso, mas não nos deixa perecer no fogo. Ah Deus, traz temor aqui neste lugar, traz temor, que quando alguém estiver fazendo sexo, quando alguém estiver traindo alguém, na cama com alguém, que caia um temor e aquele ato não seja consumado. Que venha um temor nos corações, que venha um temor sobre pessoas, que caia um temor sobre pessoas aqui neste lugar. Ah Deus, e a tua presença seja sobre cada mente, sobre cada coração. Em nome de Jesus nós oramos porque essa noite é uma noite de reconciliação, é uma noite que será de reconciliação. Nós oramos que maridos aqui vão reconciliar com esposas, nós oramos que esposas vão reconciliar com seus maridos, filhos vão se reconciliar com os pais, porque um temor de Deus vem sobre nós, o temor de Deus está caindo sobre nós. O peso do teu temor vem sobre as nossas vidas essa noite. Limpa, Espírito Santo, mas depois de limpo, Senhor, derrama da tua presença, derrama da tua presença, derrama da tua presença. Um coração quebrantado e contrito, Pai, esse o Senhor não rejeita. Passe em revista neste lugar nessa noite, passe em revista em cada coração, em cada vida. Olha para dentro de nós, purifica-nos, Senhor, derrama da tua presença, derrama do teu fogo e vai limpando o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos comprometemos contigo agora. Tudo aquilo que nós vamos ver, tudo aquilo que nós vamos ouvir, tudo aquilo que nós vamos falar, os caminhos pelos quais nós vamos andar, será direcionado pelo Senhor. Deus, o Senhor vai levantar os teus filhos, o Senhor vai despertar essa geração. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos aqui nessa noite, o temor do Senhor voltará a cair sobre a tua igreja, o temor do Senhor voltará a cair sobre o teu povo. O Senhor está dizendo, ó Pai, que o Senhor está trazendo de novo as mensagens de temor aos púlpitos. O Senhor está dizendo, eu vou alinhar a minha igreja, eu estou alinhando o meu povo, porque eu estou preparando a minha volta. Ó Deus, me dá uma visão aqui, pessoas em leitos de em leitos de hospital, mas o Senhor está dizendo, é como se você estivesse numa maca, mas o Senhor está aqui dizendo, eu sou médico, eu estou curando a minha noiva, eu estou curando a minha igreja. Nós ministramos e nós declaramos, o Deus Todo-Poderoso está alinhando a sua noiva, o Deus Todo-Poderoso está alinhando o Brasil, o Deus Todo-Poderoso está alinhando as suas nações, o Deus Todo-Poderoso está alinhando você. Dias de glória virão sobre ti, dias de alinhamento virão sobre a sua vida. Um temor de Deus vai cair no seu coração, um temor de Deus vai cair sobre a sua vida. Você vai sentir um tremor quando você for pecar, você vai sentir um temor, você vai sentir um medo. O Espírito de Deus está vindo sobre ti, o Espírito de Deus está vindo sobre ti, o Espírito de Deus está vindo sobre ti e está tocando a sua consciência, o seu coração e a sua mente nessa noite. Nós ministramos, Pai, nós declaramos neste lugar, Senhor, nós declaramos, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada pensamento, nós declaramos cura sobre mentes e muito mais do que ouvintes da tua palavra. Nós queremos sair daqui e praticar isso na segunda, praticar isso na terça, praticar isso na quarta, em toda a semana. Nós declaramos e ministramos que essa semente preciosa, Deus, caiu em solo fértil, em nome de Jesus, e que o Senhor gere em nós santidade e purificação, para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Mesmo de pé como vocês estão,